Hello there, my student. Pega o seu coffee, seu tea, sua bebida de preferência, sua água, porque agora nós vamos entrar no conteúdo teórico, na parte teórica do nosso curso. Vamos adentrar a nossa primeira aula com o conhecido, o velho, o receioso, o que te causa ansiedade, o verb to be. Mas dessa vez a gente vai aprender ele dentro de um contexto, a gente vai aprender ele em uma forma onde você consiga utilizar dentro da sua vida, porque é isso que a gente quer fazer nas nossas aulas. Atenção, qual é o objetivo dessas aulas de gramática? Fazer com que você consiga se comunicar lá naquele momento da entrevista, fazer com que você consiga falar sobre as perguntas que estão sendo feitas. Então, nada mais justo do que nesse momento da nossa gramática, a gente colocar ela aplicada a uma realidade. E a gente vai ver, primeiramente, o verb to be dentro de um contexto. Então, qual é o contexto onde nós utilizamos o verb to be? Antes de tudo, eu quero que você quebre a ideia de falar dessas palavras, dessa gramática que a gente vai aprender agora, utilizando a expressão verb to be. Eu sei que eu comecei falando sobre ela porque com certeza é assim que você a conhece. Mas eu quero que você entenda esse conceito como sendo três palavras diferentes, sendo elas is, am ou are. Então você não vai mais se referir a verb to be. A partir de agora você vai usar as palavras is, am, are. E elas vão sempre depender de quem eu vou falar, de quem eu estou falando para saber qual dessas três palavras a gente vai utilizar. Vamos entender isso melhor. Antes de tudo, eu quero que você entenda que aqui nós temos quem são as pessoas no inglês. Porque, obviamente, você sabe que quando você fala sobre si, você usa a palavra eu em português, você usa você, às vezes a gente abrevia como VC, e assim vai. Mas quais são as pessoas do inglês? Como eu falo sobre mim em inglês? Você, ele, ela. Então, o primeiro momento aqui importante da gente já verificar é essas são as pessoas. Quando eu quero falar sobre eu mesma, eu vou usar a palavra I. E algo importante sobre a palavra I. Toda vez que você utilizar I, independente se está no meio da frase, ou se é no final da frase, ou se é no começo da frase, você sempre fala de você com letra maiúscula. Então, I sempre maiúsculo dentro das frases. Beleza. É a única palavra que isso acontece, tá? A gente não vai ter isso com outras pessoas no inglês, apenas I. Depois nós temos you, que tanto pode ser você, só você, quanto you, vocês. Então, mas e aí? Quando é que eu vou saber que é you, você e you, vocês? Vai muito depender do contexto. Então, se eu chego numa roda de amigos, tem três pessoas juntos, e eu falo, hey guys, how are you? Então, oi pessoal, como vocês estão? Vai depender. Agora, se eu só olhar para o Marcelo, Marcelo, how are you? Eu vou estar falando você. Então, vai dar para perceber essa diferença, tá? Eu sei que agora é um pouco estranho, mas dentro do contexto a gente consegue perceber. Outra coisa importante, quando eu falo sobre ele, a gente vai utilizar a palavra he. Então, he representa ele. She representa ela. E aqui a gente tem uma super diferença do English para português. Em inglês, eu não uso ele e ela tanto para pessoa quanto para animal. Então, por exemplo, se eu te mostro essa minha caneca e eu falo, ela é minha caneca favorita, eu não posso dizer she, porque she é só ela para pessoas. Então, eu vou ter que dizer it. It is my favorite mug. Então, ela é minha caneca favorita. A gente vai usar o it representando ele ou ela para animais e objetos, tá? Vamos até dar uma melhorada aqui
nesse conceito que estava ali do lado. A gente vai pôr assim, ó, ele ou ela, animais e objetos. Tá? Dando uma melhorada nessa planilha que a gente tem aqui do lado. Ok, então a gente já entendeu que he é ele, she é ela, quando for pessoa, it é ele e ela, animal e objeto. Agora vamos falar sobre nós. Me and you, eu e você. You and I, você e eu. Somos nós. We. Tá? Já ouviu aquela música? We are the champions. We. Nós. You, eu já tinha citado antes, é o vocês no plural. E they. They vai ser eles ou elas. Se for só ele, é he. Se for só ela, é she. Mas e se ele e ela estão juntos? São eles? They. Se for só ela, minha caneca, it. Mas se for ela a caneca e ele o copo, they. Então, they are full. Eles estão cheios. Porque ele copo, ela caneca. They. Então, veja que o they não é só para pessoas, é tanto para animais quanto para objetos. É tanto para animais, objetos e pessoas. O que é diferente do it, que é só para animais e objetos. Ok? Isso aqui é importante que você entenda, porque na maioria das vezes a gente vai precisar de falar sobre nós mesmos. Então, eu sou comissária, eu tenho tantos anos de idade, eu sou de tal lugar. Mas e se o entrevistador me pergunta sobre ele, meu marido? Ela, minha cachorra? Eu digo que eu tenho uma cachorra. Ela, minha mãe? Ele, meu pai? Então, eu preciso também saber falar de outras pessoas. No final das contas, eu, infelizmente, não vou falar só sobre mim. Bom, essas são as pessoas do inglês. Queria que você conhecesse todas. E agora eu quero que você verifique as palavras todas juntas. Lembra que eu tinha te falado que a gente vai abolir a definição de verb to be e a gente vai falar is, am, are. Olha os exemplos que nós temos aqui em nossas mãos. Quando eu quero dizer que eu sou comissária, o que eu estou falando? Eu sou comissária de voo. Deixa só eu tirar esta palavra aqui. Às vezes acontece algumas falhas técnicas aqui, porque não é uma comissária de voo. Eu sou comissária de voo, tá? Mais para frente a gente vai entender porque tem esse azinho aqui. Agora foca para mim só em entender que eu sou I am. Então, eu sou comissária de voo. I am a flight attendant. No meu caso, I'm not a flight attendant. Não sou. Então, o que eu sou? Qual é a minha profissão? I am a teacher. You are a student. You are a flight attendant. Certo? Então, quando eu falo sobre mim, características sobre mim, eu sempre vou usar essa construção I am juntas. Se eu vou falar sobre ela, eu não posso utilizar essa parceirinha aqui, não posso mais usar am. Você já sabe que ela é she, mas she é só ela, sozinha. E ela é she is. Então, she's the chief purser, já é uma palavra importante aqui pra gente, comissária-chefe. Isso é importante da gente saber para você falar dos seus planos para o futuro. Onde você se vê daqui a 5 anos? I see myself as a chief purser. Me vejo como uma comissária-chefe, comissária líder. Então, tá vendo que quando eu falo que ela é, she is. E eles, lembra do eles e elas? They are. They are the passengers. I am a flight attendant, she is the chief purser, and they are the passengers. Neste aqui, eu tanto poderia estar falando eles são os passageiros, quanto elas são as passageiras. Não tem como eu saber, vai depender do contexto. Se eu estiver apontando e tiver um homem e uma mulher, eles são. Se tiver a Maria e a Joana, elas são. Então, sempre vai depender do contexto. Você precisa basicamente entender quais amiguinhos vão de mão dada com quem. Lembre-se que eu sempre sou exceção. Eu
Só eu utilizo um parceirinho aqui. O resto da galera, vamos dividir entre you, we e they. Combinado? You, we, they. O resto da galera a gente vai pôr he, she, it. Vamos relembrar? Quando eu falo sobre mesma, I. Você ou vocês, you, nós, we, eles ou elas, they. He, ele, homem, she, ela, mulher, e it, ele ou ela, animal e objeto. Lembra da minha caneca? It is my favorite mug. Ela é. Beleza. E quais são os parceirinhos que vão dar mão aqui? E lembre-se, por que eles estão dando a mão? Porque a gente está falando de características. Beleza. Então, o I vai se juntar com am, toda vez que eu quero falar uma característica sobre eu. O you, we e they vai se juntar are. Então, olha só, repete. Você é you are, nós somos we are, eles são they are. Ficou fácil, né? Todo mundo usa are. E essa outra galera se junta com is. Toda vez que eu quero falar uma característica sobre ele, sobre ela, ele ou ela, animal e objeto. Então, he is, she is, it is. Fica bem fácil, né? É só 3 palavras e eu utilizo ela com várias pessoas. Um pouco diferente do português, porque no português eu preciso falar ele é, você é, nós somos, elas são, eles são. Então, tem um pouquinho mais de diferença do que o português. Show! Então, você entendeu quem dá a mão para quem. Agora, eu quero que você entenda em quais contextos a gente vai utilizar essa construção, essa junção de palavras. Eu falei muito para vocês sobre a palavra característica. Toda vez que eu quero dar uma característica para mim, para você, para nós. Mas vamos dar alguns exemplos. O que são coisas que são características? Por exemplo, seu name. What is your name? My name is Annalise. Por exemplo, seu job. What do you do? Qual é a sua profissão? I'm a teacher. I'm a flight attendant. Toda vez que eu quero falar sobre a sua location, onde que você está agora nesse momento? I am at home. And you? Are you at home? E você está em casa também? É uma location, é uma localização, é uma característica. Também quando eu quero falar sobre a minha nationality. Qual é a sua nacionalidade? Where are you from? Da onde você é? Então, eu também vou utilizar I am from tal lugar. Eu quero colocar aqui para vocês algumas perguntas que são comuns a gente responder utilizando essa construção. Vamos dar uma olhada. Então, perceba como nós temos aqui perguntas comuns da gente encontrar no momento da entrevista. O que a gente vai ter? What's your name? Resposta, my name is fulano de tal. What do you do? Qual sua profissão? I'm a flight attendant. I'm a receptionist. I'm a bartender. I'm a waitress. I'm a teacher. E assim vai. Where are you now? Imagina que a gente está fazendo uma entrevista assim, via webcam, né? Via Zoom, por exemplo. Via Google Meeting. Você está fazendo aqui no seu PC. Pode ser que a pessoa te pergunta, hello, fulano, where are you? Você fala, tô em casa. I'm at home. Where are you from? De onde que você é? How old are you? Quantos anos você tem? E how are you today? Como é que você está hoje? Oh, I'm good, I'm fine, I'm okay. Então, essas próximas questões aqui, a gente precisa observar no nosso momento de vocabulary. Você já entendeu qual é a construção, mas para a gente entender as respostas, conseguir formular as respostas, eu preciso juntar o grammar com o vocabulary, que é o melhor dos mundos. Lembre-se, todas as vezes que a gente for fazer as aulas, você precisa juntar a parte de grammar, nosso módulo de grammar, com o nosso módulo de vocabulary. Então, para a nossa próxima aula, nós vamos ver a forma negativa dessa mesma estrutura que a gente está usando, e aí você vai partir para a interrogativa.
Ao final disso tudo, a gente tem a parte de vocabulário, que é onde tudo vai começar a fazer sentido. Então, essa foi nossa aula sobre o verb to be, que eu falei para você entender como is, am ou are. E só para a gente fechar essa explicação. The flight attendant. Quero que você entenda que a comissária, então aqui a gente tem que preencher. E as nossas opções de preencher o espaço são are, is ou am. Eu sempre vou... não é sempre que eu vou ter os nomes. She, he, it, they. Eu posso ter uma coisa que represente she ou que represente he. Nesse caso, the flight attendant, tanto pode ser he, ele, ou comissário, quanto she, ela, a comissária. Mas tanto faz, porque nesse caso, he e she utiliza o mesmo companheirinho, que é are, is ou am. Pense. Is. Então, olha a frase, the flight attendant is responsible for. Então, a comissária é responsável, uma característica sobre ela. We on a layover in Paris. Então, nós, qual é o acompanhante de nós? We is, we am ou we are? Se você disse are, you are correct. Passengers. Passengers não é a mesma coisa que they, eles ou elas, tanto faz. Qual é o complemento que a gente junta com they? Is, am ou are? Are. Então, passengers are often anxious during turbulence. Passageiros geralmente ficam ansiosos, estão ansiosos durante a turbulência. E estou muito bem hoje. I are, I is, or I am? I am. I am very well today. Então, essa primeira parte, o que eu preciso que você entenda? O conceito de quem são as pessoas em English e de que a gente vai utilizar is, am, are. Todas as vezes que eu quero falar sobre características, sobre mim, sobre você, sobre ele ou sobre ela. Na nossa próxima aula, a gente vai falar desse conceito, mas no momento da negativa. Como que eu falo não sou alguma coisa. Te vejo na próxima aula.